Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas de atuação através de entrevistas com os mais renomados nutricionistas da área. E o intuito é esse mesmo, compartilhar, dividir. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas nas redes sociais, no YouTube, Instagram, e compartilhar, dividir com os colegas, a fim de dividir mais esse conhecimento, né? Dar likes. Atualmente, o canal tem mais de 64 entrevistas, né? Todas com os mais variados temas, né? Diferenciados profissionais da área, né? E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um tema que é calcanhar de Aquiles para muito nutricionista atuante, viu? Dá desespero em muito nos que atuam, que é a engenharia de cardápio. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Aline Fonseca, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Aline, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Paulo? Obrigada pelo convite. Gosto sempre de estar aqui dividindo as informações que a gente tem, dividindo as possibilidades que os nutricionistas têm de atuar. E essa é uma área que está em franco desenvolvimento para a gente e que vamos lá fazer isso. Com certeza, eu fico muito grato pelo aceite. Vamos falar um Imagina. pouquinho sobre a nutricionista doutora Aline Fonseca, né? É nutricionista, tem mais de 30 anos de experiência em administração, em empreendimentos gastronômicos, é palestrante, professora, uma grande colaboradora da APAN, Associação Paulista de Nutrição, na qual ela ministra diversos cursos no decorrer do ano e todos de forma voluntária, né? E é sócia proprietária da empresa de consultoria Savart, uma empresa que dá um grande help para muitos proprietários de empreendimentos aí, para não ver a conta no frangalhos, né? Porque o cardápio, basicamente, é o custo, é a saúde de um local, né? Exatamente. Com certeza. Por exemplo, quando um cliente ele chega num restaurante, ele vê aquele cardápio maravilhoso, né? Aquele cardápio variado, atrativo, gostoso, colorido, por que não sazonal, né? Às vezes os alimentos da Uhum. época, com técnicas dietéticas que os mestres fazem, mas eles nem imaginam os bastidores que tem para a elaboração de um cardápio, né? Tanta Uhum. conta, técnica, o olhar que o Nutri tem que ter por detrás, né? O que o cliente não vê, não imagina que ocorra por detrás de um cardápio? Então, o cardápio, sim, é o coração do empreendimento gastronômico, né? É a venda dele que vai trazer o lucro desejado para o empreendimento gastronômico. Sim. Mas como é que a gente vai fazer para que esse cardápio seja assertivo? Hum. Então, às vezes, as pessoas não têm realmente conhecimento desse bastidor. O primeiro é o conhecimento do público. Então, você precisa entender qual é o público que você vai atender. Então, por exemplo, eu preciso conhecer a região onde ele está, eu preciso conhecer o bairro, saber se o bairro é mais comercial, se o bairro é mais residencial. Eu preciso conhecer a faixa etária das pessoas que vão frequentar esse restaurante. Eu preciso conhecer qual é o ticket médio que as pessoas têm para gastar. Ah, Aline, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é aí que eu digo que o nutricionista, ele tem que ser curioso. E uma das principais coisas que a gente precisa desenvolver para fazer um cardápio é ter o senso de pesquisa. Então, por exemplo, se o meu restaurante que eu estou fazendo o cardápio, ele é numa área residencial, eu vou ter que buscar nas mídias, eu vou ter que buscar com fontes sérias, a gente tem hoje isso, eu vou ter que buscar quem é aquela população daquele lugar, Sim. qual é a renda média da população daquele lugar. A gente tem isso hoje. Se por um acaso é um restaurante, por exemplo, numa Berrine, numa Paulista, em que notoriamente vai ser um restaurante de almoço, aí eu consigo pegar, inclusive, informações
Nas empresas de vale-refeição, de ticket-refeição, eles avisam quem é o meu público, qual é a idade, qual é a faixa que eles têm de recebimento de ticket. Então, a primeira história, o primeiro bastidor que as pessoas não têm noção é entender quem vai se alimentar. Depois, hoje, você ir num restaurante não é simplesmente comer. Então, a gente precisa entender qual é a experiência que o restaurante quer passar. Então, para vocês terem uma ideia, alguns dos últimos cardápios que a gente trabalhou num cardápio de um restaurante que se chamava Café do Santo. Então, era uma comida de santo. A gente teve que estudar isso. A gente teve que entender que comida era essa, para poder, então, transpor para um cardápio que seja aceito por aquela população que frequenta aquele bairro. Tá? A gente tem um outro que a gente está fazendo agora, que é dentro de um restaurante, que é dentro de uma empresa. E aí, esse mesmo cliente, ele já estava numa outra empresa, só que era uma empresa de banco, então ele atendia muito telemarketing e tal, e hoje ele está indo para uma montadora de carros. É o mesmo público? Não é. É um público completamente diferente. É o mesmo cliente que teve super sucesso lá no banco. Por causa da pandemia, fechou, ele está vindo. Então, foi feito um outro trabalho. A gente tem que estar sempre atento às mudanças que aconteceram no cardápio, as tendências para 2023. Então, a gente tem em 2023 cardápios, por exemplo, que a gente não está inovando muito. Depois da pandemia, as pessoas querem muito aquele cardápio que acolhe, aquele cardápio que faz ele lembrar de casa. A gente tem uma grande tendência para 2023, que é a carne suína. A carne suína veio o tempo inteiro para o nosso cardápio. E entrou, a gente precisa trabalhar. Aline, como é que eu sei disso? O nutricionista tem que ser pesquisador. O nutricionista tem que olhar. Então, o bastidor, até chegar ao cardápio, tem um momento de pesquisa muito grande. Depois desse momento de pesquisa, você senta para fazer o cardápio. E aí você tem que olhar, por exemplo, quais são os equipamentos que tem na cozinha. Não adianta eu fazer um cardápio com tudo assado se eu não tenho uma quantidade de forno suficiente. Então, eu tenho que entender a minha cozinha, aquilo que eu posso fazer. Eu tenho que entender de sazonalidade. Então, o que a gente vai conseguir colocar dentro daquela sazonalidade? Eu tenho que entender de custo. Então, mesmo antes de fazer o cardápio, eu preciso entender o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um cardápio que é de frutos do mar, o cliente que nos contratou para fazer o cardápio, ele tem que entender que isso vai ser caro, porque frutos do mar é caro. Então, aí com todas essas informações, então eu sento para fazer o cardápio. Tá? Aí eu sento para fazer o cardápio, sento para organizar e sento para entender para que esse cardápio, a gente tem que pensar sempre nisso. Ele tem que ser bom para o comensal, para o cliente, mas ele também tem que ser bom para o meu cliente que me contratou para o Com restaurante. certeza. Então, é isso que tem. É isso que a gente precisa cuidar, é isso que a gente precisa fazer, certo? O cliente, eu acho que a grande maioria, a gente quer dar nutrição, estudou, mas a maioria não entende o que se passa por detrás, né? É todo não, e às vezes eles não entendem todo esse trabalho. Eles querem ficha técnica para amanhã, entendeu? Não. Eles querem um cardápio para amanhã, e não é isso que acontece, É toda entendeu? uma estrutura, né? Isso. E o que significa engenharia do cardápio? O nome é meio, né? Meio matemático, uma coisa assim, né? Exatamente. E queira ou não queira, acaba sendo, né? É muita conta, é muito olhar, é muito direcionamento que tem que ter, né? A engenharia de cardápio ainda tem muita gente que faz confusão. A engenharia de cardápio, ela é uma ferramenta para marketing, entendeu? Ela é o marketing da empresa. Vou te explicar por quê. Para você fazer engenharia de trabalho, de cardápio, você precisa ter o teu cardápio, você precisa ter a venda do teu cardápio, quanto cada um daqueles itens é vendido. E eu preciso ter o custo do cardápio.
O que a engenharia de cardápio faz? Ela junta essas duas informações e me diz quais são os pratos daquele cardápio que eu devo vender. Qual é o prato daquele cardápio que eu devo vender? É aquele prato que ele é bem aceito, ou seja, ele vende bem e ele tem um custo bom. Então, ele me dá um lucro. A engenharia de cardápio, ela tem 4 grandes quadrantes que elas vão me dizer. Aquele prato que ele vende bem e ele é barato, ok, é ele que eu tenho que continuar. Tá? Alguns chamam, inclusive, do brilhante. É esse o prato. Você tem outros pratos, é esse, então, que vai para a mídia social, é esse que a gente vai fazer. Tem um outro que ele é barato, ele me traz o lucro, mas ele não vende bem. Então, é esse que eu preciso fazer promoção em cima dele. É esse que, quando você chega no restaurante, perguntar o que você sugere. O garçom, ele tem que estar treinado para dizer, é esse prato que você quer, que você tem, é o melhor que a gente tem e tal. Existem aqueles que não vendem e são caros. Então, esse, assim, não tem por que continuar no cardápio, porque ele não vende e não te dá um retorno, tá? E tem aquele que ele até vende, mas ele é caro. E aí você precisa rever ficha técnica. Né? Você precisa rever ficha técnica, você precisa rever formação de preço para entender. Então, a gente costuma dizer que a engenharia de cardápio, ela é, para mim, uma das melhores ferramentas que tem, quer dizer, ela te decifra o teu cardápio. Né? Então, é importante você fazer isso. Ela também é uma ferramenta de marketing, porque ela diz o que você quer vender ou não, e ela conta um pouquinho da história do teu restaurante. E aí muita gente pergunta, Aline, de quanto em quanto tempo eu devo fazer essa engenharia de cardápio? Eu gosto de fazer as engenharias de cardápio antes da estação do ano mudar. Por quê? Eu trabalho com as estações do ano para criar cardápios novos. Então, agora, por exemplo, a gente tem o verão aí quase acabando, outono vindo. A gente precisa fazer agora para no outono, quando for lançar pratos do outono, você vai mexer nesse cardápio, você vai tirar os que não pode, você vai acrescentar os que pode. Por isso que eu gosto. Então, assim, a cada 3 meses é preciso olhar cardápio. Tá? Também é a cada 3 meses que você vai olhar preço. Então, um dos grandes erros que tem é o dono do restaurante dizer, faz 2 anos que eu não aumento, agora eu vou ter que aumentar. O cliente não tem culpa se você não aumentou por 2 anos. Você não aumentou por 2 anos porque você não quis. Então, eu estou te dizendo, pelo menos a cada 3 meses, olhe o seu cardápio. Eu prefiro aumentar centavos trimestralmente, do que depois de 1 ano você tem que, 2 anos, você tem que aumentar tudo, entendeu? Ele sente mais. E o bom que tira também o lado do amadorismo na administração, né? Eu acho que, assim, isso é o principal. Logo que eu comecei a trabalhar com administração de restaurante pesado mesmo, o que aconteceu? As pessoas eram extremamente domésticas. Iam para o restaurante, minha avó fazia lasanha, então eu estou vendendo. E não tinha nenhum desses números. E hoje os meus clientes, eles ficam impressionados como com números a gente consegue administrar o restaurante. Então, tudo no restaurante é previsível. Se você tiver números corretos, se você tiver acompanhamento correto. Por exemplo, as grandes falências que ocorrem em restaurante, o grande calcanhar de Aquiles, né? Foi basicamente a ficha técnica, não saber fazer essa engenharia de cardápio, né? Saber quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que colocar, né? As grandes falências, Paulo, elas começam por uma falta de planejamento. Sim. As pessoas, elas não têm noção de que um restaurante, ele tem 85% de custo e 15% de lucro. Tá? As pessoas não têm noção, muitos clientes chegam para mim, Aline, eu não sabia que eu tinha que fazer tudo de higiene e manipulação. Sim. E aí, na hora que eles vêm, os 26 documentos que eles têm que ter e que fazer, eu já tive problema com o cliente, Aline, meu Deus, mas eu vou tirar isso de amostra todo dia, são quilos de comida. Isso tudo está no planejamento. Então, o principal foi o planejamento. Tá? A gente teve um grande problema, uns 10 anos atrás, que foi mão de obra.
tá? Foi bem complicado. Hoje, sim, hoje custos, hoje ficha técnica, formação de preço é um grande problema, tá? Principalmente porque as pessoas não sabem formar preço. E você só consegue formar preço se você fizer uma ficha técnica correta. E as pessoas estão muito acostumadas a formar preço olhando o vizinho, como é que ele está cobrando e vou fazer, e não ver os teus custos corretos, entendeu? Então, eu diria que sim, o custo, ele é um dos principais fatores aí de falências, mas o planejamento ainda é o mais complicado. A mão de obra hoje já está um pouquinho melhor, as pessoas já começaram a entender, com a pandemia, a questão de mão de obra facilitou um pouco, então isso está melhor. Então, é isso, mas o planejamento que não deixa, a falta de ficha técnica não deixa de ser uma falta de planejamento, Sim, ainda é um dos principais calcanhares aí nesses fechamentos de restaurantes. com certeza. Nesses restaurantes que a doutora Aline faz consultoria, a maioria tem essa pegada mais gastronômica, são algo mais fiel a um cardápio, né? E Certo. quando você tem um restaurante que é fiel ao cardápio, ou você quer fidelizar aquele cliente. E toda vez que aquele cliente vai, ele quer ter a mesma experiência gastronômica. Comi esse prato, a gente guarda mais ou menos as notas, os sabores, e quando eu Aham, voltar novamente, eu quero comer aquele mesmo prato. A ficha aham. técnica ainda é a melhor forma de garantir a padronização, né? Na Dessas gravações. realidade, é a única forma de garantir padronização. Né? Então, eu estou com um cliente agora, que foi muito engraçado. A gente começou a fazer as fichas técnicas agora, e aí a gerente virou para mim e falou assim: Aline, mas essa cozinheira não precisa ter ficha técnica. Ela é ótima. E eu sabia a história da cozinheira. Eu falei, então, durante a pandemia, ela ficou duas semanas em casa por conta da Covid. E aí, saiu o mesmo feijão, no caso era o feijão, no mesmo feijão que ela? Não, porque não tinha ficha técnica. Entendeu? Então as pessoas estavam, e é exatamente isso, as pessoas vão no restaurante em busca daquele sabor, daquela experiência. Se não, chegar lá não dá. Você quer ver um outro problema muito comum? Você tem restaurantes que têm almoço e jantar, e a gente vai até aí na cozinha industrial. Você tem que ter a ficha técnica, porque o cozinheiro da noite, ele tem que cozinhar da mesma forma do Igual, cozinheiro do dia. verdade. Uhum. Não existe o segredo, entendeu? Então, a ficha técnica para padronização é o principal. E mais muita gente, muita, mas Aline, eu sei cozinhar, Aline, eu sei fazer. E não, mas você pode faltar em algum momento. E eu digo que a pandemia nos ensinou isso. O dia seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de novo, a gente precisa se planejar. Então, sim, e uma ficha técnica bem feita. O que eu falo de uma ficha técnica bem feita? A ficha técnica, ela tem que ter também as marcas que a gente usa, porque são rendimentos diferentes de produto. A gente tem que ter o produto correto, o modo de preparo correto, e isso tem que ter. Uma boa ficha técnica tem que ter isso tudo. E é muito difícil colocar uma ficha técnica num restaurante, ainda mais se o cozinheiro já tem grandes tempos, né, naquele local, né? Isso. E aí eu te diria que talvez o bastidor da engenharia de cardápio, o bastidor do cardápio, o principal papel é esse, é conquistar o cozinheiro. Se você Ah, não conquistar o cozinheiro, esquece. Nem que seja pelo cansaço, você precisa. E quando você mostra para ele as vantagens da ficha técnica, também é mais fácil, entendeu? e algo bem interessante é quando for fazer a ficha técnica, é com ele do seu lado, ou seja, vai ser a Pelo receita dele, amor de não Deus, é? pelo amor de Deus, que seja com ele do seu lado. Eu tenho um caso muito engraçado de uma pessoa que estava fazendo fichas técnicas de sopa. Hum. Imagina a sopa que tem a ver com água, que tem a ver com isso tudo, e ela fazendo ficha técnica sentada no computador. Eu falei, gente, isso não existe. Ficha técnica é na cozinha,
cozinha, do lado do cozinheiro, na quantidade de comida. Então, por exemplo, se eu faço no meu restaurante, é um restaurante à la carte, e eu vou fazer um prato de cada vez, a ficha técnica é de um prato. Mas se eu estou num restaurante industrial que eu faço 500 refeições, a ficha técnica tem que ser de 500 refeições. Sim. Por quê? Porque equipamentos diferentes vão dar rendimentos diferentes, entendeu? Sim. A doutora comentou sobre a sopa, né? Que vai a água, né? É uma grande pergunta que algumas pessoas têm. É a água, não a água utilizada na lavagem, na higienização, mas sim a água utilizada na preparação. Ela entra na ficha técnica de gasto, visto que, às vezes, a conta, eles usam água do próprio estabelecimento. Como que é que entra a água na ficha técnica? Então, a água a gente tem que olhar de novo. Sim, Nada é estático, tudo tem a ver com a tua receita, sim. tá? Então, por exemplo, quando a água entra na ficha técnica, quando é sopa, quando é suco, por uma questão de padronização. Sim. A tua quantidade de água vai transformar uma sopa em creme ou em caldo. Então, aí é fundamental que ela tenha. Entra do custo? Não, porque a água vai entrar lá no gasto operacional, porque é a água que ela usa da torneira ou coisa parecida tal. Quando que a água entra no custo? A gente tem muita receita de confeitaria que a água tem que ser mineral. Aí, se a água é mineral, aí eu tenho que entrar no custo. Então, a água, ela entra por uma questão de técnica dietética, na sopa, no suco. A gente está fazendo agora vitaminas. Tem que ter água, senão a vitamina fica mais grossa ou não. Mas ele está usando a água da torneira dele, que tem um filtro lá e tal. Então, a água está lá em gasto operacional. Tá? Agora, eu também tenho confeitarias que só usa água mineral. Aí tem que entrar no custo, porque eu estou comprando a água independente do meu consumo normal. Ou seja, e a doutora acabou colocando algo muito interessante, né? O gasto, o custo e a despesa, né? Todas são saídas, né, de dinheiro, mas é importante o gerenciador do local saber diferenciar, né? O que é gasto, custo, despesa, porque ele acaba Isso. ajudando um pouco no equilíbrio das contas e saber aonde está indo, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em custo, por exemplo, o custo da preparação, é o custo mesmo, é quando você faz a ficha técnica e você sabe quanto que isso é de custo. Eu costumo dizer que o custo vira gasto quando esse prato é vendido, entendeu? Então, ele foi vendido, ele virou um gasto, Sim. tá? Então, aí você tem custos que variáveis, né? Porque daí você tem um prato, então ele é custo até o momento ele é custo. No momento que você vende, ele virou gasto. E aí você tem todas as despesas. A gente tem despesas que não são efetivamente ligadas ao prato. Então, a gente tem 3 grandes contas em alimentos e bebidas, que é o alimentos e bebidas em si, que você tem todo esse custo de alimentação, que é um gasto que vai te representar 30% no teu faturamento. Depois você tem mão de obra, que é um gasto que você tem, esse é um gasto direto, porque você já vai pagar, que deve representar de 25% a 30% dentro do teu faturamento, e você tem os gastos operacionais, que é aluguel, luz, IPTU, todas essas outras contas, que daí também estão 25% a 30%. Então, o custo é o raso, é o bruto. Você vendeu, virou gasto. E todas essas outras despesas fazem parte do teu plano de contas no restaurante. Ou Deu seja, para entender? sim, com certeza. E, às vezes, é uma grande crítica que os funcionários têm, que o Nutri, às vezes, fica muito tempo no escritório, trabalhando com contas, porque é muita coisa para fazer, né? Para As pessoas não bater entendem. preço, bater preço, né? Você sabe que é uma coisa que eu tenho, inclusive, problemas com os proprietários. Sim. Porque na hora que eles chegam para mim, a minha expertise está na abertura dos restaurantes. Sim. E depois da pandemia, virou o diagnóstico do que aconteceu depois da pandemia e o que eu faço daqui para frente.
E os donos de restaurante, aí que eu te digo que falta planejamento. Eles não têm essa noção de tudo isso que tem que ser feito. Sim. Aí, na hora que eu começo a falar, teve uma que uma vez virou para mim e falou assim, ai, menina, eu queria trabalhar segunda a sexta na hora do almoço. Eu falei, filha, esquece isso, entendeu? Não existe, porque terminou o expediente, mas a gente tem toda uma história administrativa muito pesada. E aí que eu te digo que muita gente fala para mim, Aline, eu não sei quantas pessoas vão entrar no meu restaurante, quanto eu vou... Todo mundo sabe. É aquela história do bastidor do cardápio lá atrás. Sim. É saber quantas pessoas tem, qual é o poder de compra delas, tem como você saber. É aí a história da viabilidade financeira, de você saber que aquele restaurante vai dar certo ou não. Entendeu? A sobra limpa é um grande indicativo também, né? Às vezes É não um grande percebe. indicativo. É Sim. um grande indicativo que as pessoas não usam. Quando eu dou aula para aluno, eu digo, gente, tem certas coisas na faculdade que vocês vão ver e vocês acham que depois, vocês nunca mais vão ver na vida de vocês. O principal deles é regra de 3. Não dá para fazer ficha técnica sem regra de 3. Não dá. Sobra limpa e resto ingesta é muito melhor do que um painel com um buraquinho para dizer se a comida está boa ou está ruim. Verdade. Então, assim, você precisa saber, o resto ingesta vai te dizer se aquele prato é bom ou se aquele prato não é. E a sobra limpa vai te resolver a questão de produção. Muita gente fala comigo, muita gente preocupada com o que sobra da cozinha, o que vai fazer, vai jogar fora ou não. A minha preocupação é o que faz. De novo, é o planejamento. Você precisa ter o planejamento correto daquilo que você vai fazer, para não sobrar. Então, lógico, nos primeiros dias do restaurante você não vai ter isso, mas depois, você calculando sobra limpa, você calculando resto ingesta, você sabe quanto você tem que produzir, né? Então, essas são coisas aí que são extremamente importantes. Com certeza. Em há muitos locais, quando se chegam e pergunta, tem ficha técnica? Ah, não, que é muito trabalhoso. Essa palavra, dá muito trabalho, eu acho que é a expressão que mais se usa quando para defender a tese, para não ter ficha técnica naquele local, né? E na realidade, o que eu digo? Depois que a gente começar a fazer a ficha técnica e mostrar os benefícios da ficha técnica, aí pronto, aí eles se convencem e aí não tem problema. Eu tenho um cliente hoje que vai lançar um prato novo, ele já traz para mim degustar o prato e a ficha técnica já está resolvido, então fica melhor. Ou seja, mas ele precisou ver em números, né? Ou seja, né? É por isso que é essa parte da consultoria da Savart, que acaba atuando, conquistar esses novos clientes, geralmente é a indicação de um que obteve sucesso que acaba indicando. Não é mais ou menos assim que está surgindo os novos clientes? É isso mesmo. E tanto que, assim, todo mundo me pergunta, Aline, como é que você vende essa parte? Não tenho, eu não tenho um folder, são os clientes que vão indicando um para os outros mesmo por conta disso. Com certeza. Por exemplo, na ficha técnica, né, além da receita detalhada do prato, né, ou seja, do que vai naquela preparação, quais outras informações são essenciais que não pode faltar? Então, na ficha técnica começa pelo produto e a descrição do produto, tá? Então, por exemplo, você tem uma manteiga. Essa manteiga, ela é com sal, ela é sem sal. Você tem, e agora você ainda tem as manteigas múltiplas, tal, tem que estar descrito. O óleo, é óleo de soja, é canola, tal. Você tem que ter a quantidade disso, tá? Então, é fundamental. Eu já tive muitos casos que a receita deu errada porque estava descrito errado, tá? Depois você tem que ter peso bruto e peso líquido. Não adianta. Por quê? O custo da receita eu vou saber pelo peso bruto. A formação do rótulo é pelo peso líquido. E eles dois que vão dar o meu fator de correção, que vai me determinar a minha conta, vai determinar o meu produto, o meu preço final. Então, esses são fundamentais, é a descrição correta, peso bruto, peso líquido e fator de correção. Se a gente estiver falando de uma ficha de formação de preço, aí eu tenho que ter os custos. Se a gente está falando de uma ficha para informação nutricional, você tem que ter todos os elementos lá da rotulagem. Com certeza.
Algo também, eu comentei da água, mas também tem o ovo, né? Porque o ovo O geralmente ovo. é unidade, né? Ou seja, às vezes você Aham. montou toda a ficha técnica com uma métrica, mas o ovo ele dá uma quebrada nisso daí, né? Então, o ovo, hoje a gente tem a vantagem de comprar Tetra Pak. Então, os grandes restaurantes, ou eles compram o ovo inteiro, ou eles compram só a gema ou só a clara. São só grandes restaurantes mesmo que compram, porque ele, depois de aberto, ele tem uma validade muito curta. Então, a gente tem isso. Nesse caso, não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente usa a gramagem que você usou para a receita. 30 gramas, 40 gramas, você tem ali. Ah, Aline, mas eu vou usar o ovo. Aí a gente tem que ir lá para a nossa aula de técnica dietética, que o povo acha que nunca mais vai ver na vida, né? Mas a gente precisa saber. E você tem os ovos pequenos, médio e grande. Então, que você tem um ovo desde 30 gramas até 85 gramas. Lembrando que ele está com a casca. Olha aí o peso bruto e olha aí o peso líquido. E você tem aquelas receitas que são receitas de só de gema ou só de clara. Então, assim, você não vai conseguir num restaurante saber o que aquele ovo tem de gema ou tem de clara. Mas você sabe na hora que você compra. Se ele é um ovo pequeno, se ele é um médio, se ele é um grande ou se ele é um jumbo, que é o maior deles. E aí você vai usar essa quantidade, esse peso aí de clara e gema para isso. Com certeza. E essa padronização, ela é bom sair também do perfil de restaurante comercial, né? Às vezes, muita Exatamente. gente faz. Eu tenho uma receita maravilhosa, mas deu errado. Porque tá lá, Uhum. 2 xícaras, mas a minha xícara é 200 ml, a sua é 240. Então, a ficha Exatamente. técnica padroniza até o utensílio que vai Padroniza usar. isso, exatamente. A ficha está correta. Eu faço muito isso hoje, porque muita gente chega para mim e fala, Aline, mas eu tenho essa receita lá de casa. Ok, traz a receita lá de casa e nós vamos padronizar ela nos itens corretos. Entendeu? Com certeza. Para fazer uma ficha técnica, os equipamentos também é que a gente acaba tendo que ter ao nosso lado, se não me engano, a balança de precisão. A balança é principal, e a balança, gente, tem uma coisa que todo mundo talvez não conheça todas as balanças que a gente tem, né? Então, você tem aquelas balanças de pedestal, que são grandes, você tem as balanças de até 50 litros, mas hoje você já tem, principalmente para restaurante comercial, esses gourmets, que usam muito tempero, tal. Você tem uma balança pequenininha, que ela pesa miligramas. Tá? Então, isso é fundamental. Aline, Precisão. eu posso. Hã? Precisão, né? Aline, eu posso usar medidores? Pode. Existem medidores que são certificados pelo INPE. Eles valem pelo metro. Então, você consegue comprar em lojas especializadas esses medidores que vão te dar aquelas 2 xícaras, 2 colheres, tal. São medidores que você vai ver que onde tem 2 xícaras, vai estar escrito do lado a gramagem. E o principal entre equipamentos, tal, quando a gente fala de ficha técnica, foi aquilo que eu falei. O número de pratos que você vai fazer depende do equipamento que você vai usar. Então, se é à la carte, você vai usar em frigideiras, tal. Se você vai fazer um buffet por quilo, que atende 100 pessoas, ok, você vai fazer em caçarolas, em panelas. Agora, se você vai fazer para 500 pessoas e você vai trabalhar em caldeirão, a ficha técnica é em caldeirão, porque o rendimento é diferente por equipamento. Com Tá? certeza. E acabou comentando algo muito interessante, a formação de preço, né? Só dá para fazer Isso. a formação de preço depois que alguns estágios já foram feitos. Em um desses, é a ficha Exatamente, é técnica, a né? ficha técnica. Não, Aline, mas eu não tenho ficha técnica. Você tem que ter um controle de estoque, tá? O controle de estoque você tem que ter para a gente saber quanto você comprou, quanto que você usou e quanto que sobrou. Eu consigo saber o CMV, o custo da matéria-prima vendida. Então, de repente, eu consigo descobrir alguma coisa na formação de preço, mas não adianta, em algum momento eu vou precisar da ficha técnica. E também o estoque fechado, né? Ou seja, um estoque muito Estoque fechado. aberto é dinheiro saindo, né? Dinheiro saindo totalmente, não tem jeito. Então, Por exemplo, a doutora comentou também sobre o gourmet, óbvio que muitos restaurantes gastronômicos, na qual a doutora faz consultoria pela Savart,
o gourmet é uma expressão muito utilizada, né? Se cresceu-se muito. No seu olhar, na sua percepção, o que seria o gourmet? Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, né? As pessoas, ao longo do tempo, elas foram gourmetizando os pratos. Então, o que seria gourmetizar os pratos, no meu entendimento, né? Seria você pegar pratos do nosso dia a dia e, através de tendências gastronômicas, a gente teve aí a época das espumas, a gente teve a época das infusões, e aí você gourmetizava hoje. Hoje, o que eu acho que é um prato gourmet? Depois da pandemia, e de uma pandemia que, se você olhar o início dela, teve a ver com o alimento, lá no começo, a história da comida, dos morcegos, tal. A alimentação, ela se tornou um ponto de segurança. Então, é por isso que hoje se fala muito mais no simples bem feito. Então, para mim, hoje, o que é um prato gourmet? É um arroz e feijão muito bem feito, é uma carne no ponto certo, é um legume no ponto certo. Então, eu acho que a gourmetização hoje, que vai dar segurança ao meu cliente, é ter isso. Hoje a gente tem, São Paulo tem uma diversidade de comidas impressionante. Então, a gente tem comida mineira, a gente tem comida baiana, hoje a gente tem a culinária do norte vindo muito para cá. Então, a gente precisa dar segurança a isso. Então, na hora que eu ponho um tucupi, você pode ver que a maioria dos restaurantes que tem isso, eles passam o tempo inteiro explicando o que é o tucupi, da onde veio. Então, eu acho que hoje essa gourmetização passa por uma questão de segurança. Eu acho que é o simples, o comum, bem feito. Tá? Então, muita gente, eu morro de, esse arroz e feijão é gourmet. Ele é ótimo, ele é bem feito. Para mim é isso. Com certeza, é o que agrada o seu público. E foi algo que a doutora comentou. Conhecer o público que você vai fazer, né? Que você vai fazer. Já surgiu de chegar em alguém que vai querer montar um restaurante, mas o conceito, a doutora percebeu que não era adequado no local que ele queria? Já aconteceu, infelizmente. Tem muita colega minha de consultoria que diz, Aline, eu não acredito que você perde cliente. Eu perco cliente, né? Então, assim, recentemente eu tive um que, enfim, o conceito não era para o Brasil, entendeu? Até é um conceito que, assim, se você tivesse dinheiro para fazer o aculturamento daquilo, com o tempo você viria, mas financeiramente não era viável. Não é incomum, tá? Não é incomum acontecer. Aí, o que você tem que fazer? De novo, não é porque eu acho, né? De novo, eu tenho que fazer uma viabilidade financeira. Então, eu tenho que ver aquilo que ele propôs. Ok, aquilo que ele propôs, o brasileiro vai aceitar? Não vai aceitar? Ou o paulista vai aceitar? Não vai aceitar? E, assim, financeiramente, isso vai dar retorno? Não dá? Quem são os teus concorrentes no mercado? Você tem bala na agulha para concorrer com eles? Né? É assim que tem. Então, acontece sim, tá? Mas, de novo, não é um achômetro. Aquilo que eu falei lá no início é a questão de você pesquisar, é a questão de você testar, é a questão de você ir em busca de. E esse é o principal objetivo que a gente tem nessa área de administração de restaurantes. Com certeza. E falando em São Paulo, que é uma capital gourmet, né? São Paulo se encontra todos os tipos. Mas o Nutri que atua fora de São Paulo, às vezes ele sai de um estado e vai para outro, é bom, muito importante conhecer a cultura daquele local, né? Então, hoje a Savarte, ela tem um segundo polo, que já foi o primeiro polo da Savarte na Bahia. Né? Então, eu trabalhei muito na Bahia e tudo deu dar aula na Bahia. Mas não só para abrir restaurantes, mas para dar aula, eu precisei estudar a Bahia.
Com Eu certeza. precisei entender uma série de coisas. Então, por exemplo, uma farofa de ovo lá é um prato principal. Entender que sexta-feira é dia de culinária baiana e tem que ter culinária baiana, entendeu? Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Trabalho em Sergipe, muito em Sergipe. Entender o que é isso, né? Entender o que tem. Eu fiz uma época um trabalho para o Conselho Regional 7, que é o da região norte, que é uma coisa completamente fora de tudo que a gente já viu, que é Roraima, Rondônia, Natal. É uma coisa completamente diferente, e aí você tem que estudar. Então, de novo, sempre me perguntam isso, Aline, como é que é trabalhar lá fora? É um outro mundo, é outra realidade. Principalmente imaginando que eles não têm o que a gente tem aqui. Eles não têm o conhecimento do que a gente tem aqui, é completamente diferente. Até as questões sanitárias são diferentes, são vigilâncias sanitárias diferentes. Então, eu lembro quando eu estava em Belém, eu cheguei a trabalhar em Belém, não, em Manaus. Eu tinha fornecedor que me entregava de barco. E aí, entendeu? O palmito vinha de barco. E aí, como é que fica isso? Então, esse é um grande desafio, mas eu também acho que é o grande, com perdão da palavra, é o grande tesão da nossa, Sim. da Uhum. nossa profissão, é Profissão. você nunca ser a mesma coisa, você sempre ter alguma coisa diferente, entendeu? Com certeza. Falando sobre a ficha técnica, e tem tipos de ficha técnica, né? Tipos de Tem. ficha técnica não é uma só, né? Tem a de produção, a de custo e a nutricional, né? O que cada uma se propõe? Na realidade, tudo vem de uma ficha técnica de produção, Uhum. tá? É a primeira. É a base. É a base. Sim. Então, ali você tem todas as quantidades, você tem o modo de preparo e tal. Dessa, você vai puxar para uma ficha técnica de compras. Essas quantidades ali, você vai multiplicar pelo número de pessoas que você vai atender, reduzir o que você tem de estoque, você tem uma ficha técnica de compras. Com isso, compra já feita, colocando o preço lá, você vai ter uma ficha técnica de custo. Paralelo a isso, lá da primeira, você puxa para ter a de informação nutricional e rotulagem. Então, é a mesma, só que você vai agregando valor a ela. Ah, tá. Ou seja, é uma só, mas com diferentes itens, né? Exatamente, é como se fosse um sistema que você vai acoplando nisso aí. Aliás, até uma coisa interessante que você falou e agora estou me lembrando, que é a pergunta que mais me fazem de ficha técnica. Aline, existe um sistema para ficha técnica? Existe. Ele é bom? Não sei. Quem é bom, é ruim, é quem faz a ficha técnica. Então, eu vejo todo mundo desesperado. Aline, qual é o sistema que faz rotulagem? Nada disso vai ser bom se a pessoa que está fazendo a ficha técnica não sabe fazer. Porque quem vai botar os dados no sistema é a pessoa. Isso. Se ela errar, está tudo errado. Entendeu? Então, o sistema ele não sabe fazer ficha técnica, ele não sabe. A gente tem sistemas que o que vai fazer? Você vai colocar a ficha técnica lá dentro? Sim, ele vai calcular o teu custo, ele vai te dar o teu valor nutricional, ele vai fazer as tuas compras, mas a base é humana, não tem jeito, é a gente que tem que fazer, Ou seja, quem entendeu? vai abastecer com as informações Abastecer, é o outro. exatamente. Exato. É isso que tem que fazer. Com certeza. Na formação de preço, tem diferenciação por um restaurante à la carte e por um self-service? Tem, com certeza, porque no à la carte eu consigo saber o custo, né? É um prato único e eu Sim. consigo. No sistema buffet, ele tem uma diferença muito grande, porque eu não sei o que a pessoa vai comer. Então, eu tenho que formar o preço no item mais caro do cardápio. Por quê? Porque eu posso correr o risco da pessoa comer só aquilo. Aí você Sim. vai me dizer, mas Aline, vai ficar impossível. Por quê? Porque as pessoas vão comer 1 quilo de salmão, se for isso. Então, o que a gente faz para o buffet? A gente forma o preço, e você já deve ter visto em alguns restaurantes que tem uma plaquinha dizendo o quilo custa tanto, e a carne separada custa tanto, Já vi. né? Então, a gente tem isso, é uma maneira de resolver o quilo. Só que agora, nesse momento, a moda é tudo incluso.
A gente tem um restaurante aí que já está com 9 lojas em São Paulo, e que ele tem um custo bom, acho que é R$ 79,90, e é toda a comida inclusa, mais sorvete, mais café, mais tudo. Todo mundo me pergunta, fala, Aline, como é que é isso? Ele consegue. Se você notar, ele tem o mesmo cardápio todos os dias nas 9 lojas. Então, assim, o poder de compra dele é altíssimo. Tá? Então, ele tem um poder de compra fantástico, porque ele compra para 9 lojas, 7 dias por semana, a mesma comida. Então, ele começa ganhando no volume. Depois, com certeza, no café e no sorvete, que ele faz propaganda da marca, ele tem uma parceria, porque senão ele não falaria a marca. Sim, Então, você entendeu que as coisas começam a se encaixar no porquê que... Ah, Aline, mas eu não tenho esse volume, o meu vai ser selfie total. Aí é cardápio. Né? Então, a gente está fazendo um hoje, fazendo exatamente aquilo que eu te falei. A gente está vendo quem é o público, está vendo o que acontece, e aí que a gente começa a ver, a carne bovina está cara, tal, a carne suína está mais barata, e a carne suína está no gosto popular bom, já não se fala mal da carne suína como se falava de novo, tá, a gente tem um público grande vegetariano e vegano, vamos atender eles, aí não entra carne. Então, a gente tem, e hoje a gente já tem dados de que pratos vegetarianos e veganos estão sendo consumidos, mesmo por aqueles que não são vegetarianos e veganos. Então, aí é um trabalho de custo muito mais assertivo, mas aí a gente está trabalhando dia a dia, a gente faz um cardápio e a gente tenta ver qual é o dia que está mais caro. E aí a maioria do meu público vai ser homem. O homem come de 500 gramas para cima. E aí eu fodo. Ah, não, é só mulher. Ah, então come menos. Então é isso que a gente faz. Então tem diferença sim. Diferente de um alacate que você vai lá, faz o prato e faz a formação de preço. Com certeza. Entendeu? A doutora comentou muito sobre o suíno. Inclusive, o restaurante mais que ganhou premiação, tem um Guia Michelin é a totalmente casa do voltado porco. à casa do porco, né? Para você ver como a carne suína é a técnica dietética, como você entrega, né? E, na realidade, isso é uma coisa bem legal para nós, nutricionistas, que foi a mudança da produção da carne suína. Sim. Porque, antigamente, os porcos, eles comiam lavagem, não tinha nenhum controle sobre isso. Na hora que o suíno ele começa a ter a mesma preocupação que o bovino tem e que as aves têm, isso facilita para a gente. Na hora que a técnica dietética se mantém ok, que a gente fala, olha, você não vai fazer essa carne suína crua, olha, você não vai ter, você tem o porco defumando essas carnes. Então, e assim, você tem o mesmo corte de carne do bovino, você tem no suíno. Então, você tem essa vantagem. Você vê que hoje, até quando eu dou aula sobre isso, a gente fala que o porco emagreceu, Sim. porque por conta de ter uma ração controlada, tudo, o índice de gordura ruim deles diminuiu. Então, quer dizer, é um grande achado aí. São duas tendências para 2023, é o suíno e o tal do frango empanado. Nossa. Tudo agora é o frango empanado. E, de novo, o frango empanado a gente consegue colocar no forno combinado, ele já não é mais em fritura de imersão. Então, quer dizer, a gente tem que estar olhando para isso, né? Com certeza. Nas consultorias, eu não sei se a doutora Aline já se deparou, o gerente ou dono do estabelecimento ser fiel a um tipo de fornecedor. Essa fidelização, eu compro desse fornecedor, é bom para o negócio? Ou abrir aquele sharing de, não, vamos pesquisar 3, 4, 5, como convencer? Eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar, de novo, foi a pandemia. Você imagina aqueles que estavam fiéis a um só, sim, e veio a pandemia e esse um só fechou. E eu ficaria aqui a tarde inteira te contando casos sobre esse, tá? Então, alguns fornecedores, você até tem que ser fiel, não tem jeito. Por exemplo, agora eu estou comprando louça para um restaurante.
tá? Ele vai ter o logotipo, ele vai ter tudo ok, você vai ter que comprar sempre dele. Agora, gente, os outros fornecedores, eles têm que ter no mínimo 3 fornecedores, tá? Porque você precisa ter o poder de negociação, você precisa entender disso. Esse fornecedor, ele vai ter fôlego para continuar desse jeito? Ele não tem nenhum problema pessoal ou trabalhista que me diga que o resto da vida ele vai me atender? Tem um outro fornecedor que às vezes é exclusivo, é o de massas com logotipo. Aí também você acaba tendo só um fornecedor para isso. Senão é muito complicado, tá? Eu também aceito um fornecedor único, por exemplo, sobremesas, tá? Hoje é muito comum o restaurante não fazer sobremesas. Ele até leva essa sobremesa para um terceirizado, tá? E esse terceirizado desenvolve a sobremesa para ele e entrega. Aí sim, é um fornecedor só. Uma outra coisa que está em comum, está em voga, é você ter estabelecimentos que só vendam, eles não produzem. Tá? Então, eu tenho um cliente que é empanadas. Hoje ele já vai começar a produzir. Mas ele abriu uma porta de 12 metros quadrados e era um outro fornecedor que produzia. Ok, aí tem que ser esse outro fornecedor mesmo, porque ele tem ficha técnica, ele tem correto e tal. O que aconteceu? Este outro fornecedor fechou. Entendeu? Então, assim, a gente sabia que tinha ele, mas a gente tinha na manga mais 2 ou 3 para poder. Que Tá? herda a mesma ficha técnica para oferecer A a mesma mesma ficha experiência, técnica. né? Exatamente. Com certeza. E quais os erros mais comuns que ocorrem nessa grande experiência, mais de 30 anos de experiências aí, deve ter conhecido diferentes locais, atuou em diferentes estados brasileiros, mas os erros mais comuns que a doutora Aline sempre percebe são quais? Então, acho que assim, tem um erro muito comum daquilo primeiro que eu falei, da especificação do produto. Sim. Então, assim, eu faço muito teste para chefe de cozinha com isso, dele desenvolver uma receita. Aí, outro dia, pediu lá, ele ia fazer um tronco de chocolate. Aí ele botou lá, manteiga. Falei, tá, manteiga. E quem ia comprar era a namorada do dono do restaurante. Ela foi lá e comprou e trouxe manteiga com sal. Ele quase teve um ataque. Como é que eu vou fazer sobremesa se não tem manteiga com sal e é salgada? Eu digo, então, você escreveu? Você não escreveu. Você tinha que ter dito. Manteiga sem sal. O azeite é outro, que assim, o povo pede azeite e chega óleo misto, não sabe a diferença entre óleo misto e tal. Ou então, Aline, eu não achei isso, eu não achei acerola. Então, eu trouxe pitanga. Eu digo, então. Então, eu acho que um dos principais erros é esse. Eu já tive um caso bem que a gente pediu 20 litros de água de coco Tetra Pak. Ele me chegou com um caminhão de coco, porque para você tirar 20... Então, assim, eu acho que um dos principais erros que a gente tem na ficha técnica é esse, é a descrição do prato. Isso aconteceu comigo. Eu mandei para um departamento de compras de um lugar, hoje, inclusive, esse comprador é meu amigo até hoje, a gente ri dessa história até hoje, porque eu pedi patinho, e ele era comprador de uma empresa que tinha tudo que... Ele não comprava só comida. E ele me chegou com frango. E eu perguntava na cozinha, mas cadê o patinho? Cadê o patinho? Aí o estoquista virou para mim, ali não tem patinho. Chegou um frango aí que a gente não tinha pedido e eu devolvi, porque eu não pedi. Aí eu liguei e falei, Ricardo, o que aconteceu? Ah, não tinha patinho, eu comprei frango, não é tudo a mesma coisa? Tipo, não é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o principal que a gente encontra por aí, que a gente ri muito na ficha técnica, é essa descrição dos pratos aí, é bem complicado. Ainda bem que você não pediu largato, né? Imagina. Já imaginou? Então, já... e tem uma outra história, que é a história de trabalhar em outros lugares e que nomenclaturas diferentes. Sim. Então, lagarto no Rio Grande do Sul é tatu. Então, você tem que entender isso, e aí a gente tem que estudar um pouquinho, porque senão até a gente mesmo pede errado. Então... Nomenclatura é verdade. Batata baroa, mandioquinha, macaxeira ou mandioca. E a mexerica? Mexerica, tangerina, poncã,
Você não tem noção. Bergamota. Bergamota. No sul tem uma que chama-se San Pellegrino. Então, que é a nossa mexerica do Rio. Então, é uma coisa. Então, acho que é um dos principais erros que a gente tem é esse, com certeza. Com certeza. E qual dica, conselho que a doutora Aline deixa para o nutricionista que deseja se engajar aí para essa área de consultoria, de ficha técnica, de dar esse aporte da engenharia de cardápio, né, para os donos de restaurantes? Então, vamos lá. Eu já sei que a gente tem um público aqui bacana de estudantes, né? E eu gosto sempre de falar isso. Não se aventure em consultoria antes de ter ido para dentro de uma cozinha, né? Eu acho que isso é fundamental, tá? Quando o cliente ele procura por uma consultoria, ele quer a resolução de problemas. Sim. E para me resolver problemas, eu tenho que ter um negócio que chama experiência. Não tem jeito. Eu sei o quanto as pessoas... Aline, mas ninguém quer me dar emprego porque eu não tenho experiência. Vá fazer voluntário. Procura uma instituição de caridade, vai fazer voluntário, a gente tem escolas, tal. Paralelo a isso, eu digo que o nutricionista ele só vai ser bom a hora que ele acordar e ver jornal. Ele tem que ler jornal, ele tem que estar ativo. Gente, se inscrevam em todos e qualquer curso que vocês veem na vida, entendeu? Eu acho que esse benchmark, para você conhecer as pessoas, para ouvir as pessoas, é muito importante. Nesse momento não dá para fazer curso porque são muito caros. Ok, a gente tem uma série de eventos. Não estou puxando sardinha para o lado da PAN, pelo amor de Deus, não sou isso. Mas muita gente que começou na PAN, hoje está super bem. Eu comecei na PAN, eu fico muito brava, porque outro dia a Angélica foi dizer que eu fundei a PAN. Pelo amor de Deus, a PAN tem mais de 50 anos, não dá certo, entendeu? Mas sim, toda a minha área, desde que eu me formei, assim, estar na PAN foi fundamental, conhecer pessoas, foi até o que eu e o Paulo estavam conversando antes. Conhecer pessoas, saber, eu fui, uma das melhores experiências que eu tive na vida, eu fui para o Conselho Federal de Nutrição. E lá eu conheci nutrição no Brasil inteiro. Então, são coisas completamente diferentes. Então, se tem alguma coisa para eu dizer para o nutricionista, é se capacitar tecnicamente, mas também pessoalmente. Né? As pessoas, você tem que conhecer pessoas, você tem que conversar com pessoas, você tem que ler jornal, você tem que entender de tudo. Tá aí, nós temos um terremoto na Turquia. A Turquia exporta alguns produtos. O que vai acontecer com isso? Olha a guerra. O que aconteceu com a nossa farinha de trigo? Foi lá em cima. Então, um assunto que você acha que não tem nada a ver com você, esmiuça que tem. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ver o que está acontecendo. Então, você tem, por exemplo, carnaval, bebida alcoólica. O que o Habib's faz? Lança esfirras de bebida alcoólica. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Cadê a rotulagem disso? Como é que isso acontece? A gente tem que estar aberto a novas experiências, entendeu? Nunca se fechar. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que conhecimento com pessoas, sejam da área ou não, hoje eu tenho uma empresa, somos nutricionistas? Somos. O meu sócio é chefe de cozinha, é nutricionista e está fazendo arquitetura. Por quê? Porque ele quer que os projetos de cozinha que a gente faz sejam bons para nutricionista, para o chefe de cozinha e para arquitetura. Então, isso eu acho fundamental. Eu tenho arquitetos dentro da minha equipe que eu chamo a qualquer momento. Eu tenho advogados trabalhistas, porque eu preciso dar solução para o meu problema. Por isso que não dá para mim sair para a faculdade e dar consultoria, porque eu preciso entender disso tudo. A gente tem um problema contábil dentro de alimentos, foi uma coisa que a gente não falou em cardápio, mas é uma tendência, uma coisa bem próxima de acontecer, porque eu tenho impostos diferentes. Então, na hora de eu fazer o cardápio, eu preciso entender. Então, assim, tem muito vegetariano, ok, né? O hortifruti granjeiro não tem imposto. Então, isso é mais fácil para o restaurante. Então, tudo isso eu tenho que entender.
Tudo isso eu tenho que fazer. Então, eu acho que a grande dica que eu tenho é assim, primeiro, sai da cadeira. Nutricionista, cadeira e computador não combina, Sim, né? Vai sair, vai andar, vai olhar a área que você quiser, porque a área que você quiser vai estar interligada à nutrição. Você pode ter certeza disso. com certeza. Excelentes dicas, viu? Pessoal, eu queria agradecer muito, muito, muito a doutora Aline Fonseca por ter tirado um tempinho para dar basicamente um bate-papo maravilhoso assim, sobre a engenharia de cardápio. Tenho certeza que tirou dúvidas de muitas pessoas, né? Imagina. E o mercado brasileiro é esse, né? É novos mundos, novos tempos, e temos que nos adaptar, né? De 30 anos para cá, Exatamente. quanta coisa mudou e há de mudar Exatamente. E ainda, a né? gente tem hoje até a nutrição clínica, que jamais poderia pensar que ia precisar de técnica dietética, hoje totalmente ligada a isso, que é a funcionalidade dos alimentos lá. Então, quer dizer, tem muita coisa para vir ainda na nossa área. Com certeza. Muito obrigado por ter aceito, tá bom? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Tchau. Tchau.